Boa noite a todos. Foi um tanto ou quanto surpreendente estar aqui hoje, mas houve um probleminha com o nosso convidado, então me pediram para assumir aqui o lugar. E, como sempre, que inicialmente as palavras sejam de agradecimento, porque se a gente tem a oportunidade de fazer isso meio que de supetão, é porque alguma coisa, né, alguma causa existe para isso, e porque talvez a gente precisasse justamente mergulhar um pouco mais fundo nesse estudo especificamente, que é um estudo que para mim sempre foi um pouquinho difícil, né? Sempre foi um pouco doloroso, né? Mas a gente vai tentar fazer da melhor forma possível, da forma mais leve possível, né? Para que todos aqui tenham mais ou menos uma ideia do que é a sorte das crianças após a morte, né? Que é um capítulo do livro dos Espíritos, né? Isso é algo que a gente sempre se pergunta, né? Puxa vida, se alguém faleceu tão novinho, né? Um neném, um recém-nascido, né? Morreu tão novo, mas sem ter feito nada. Então, como é que isso fica? Para onde que vai? Qual a consciência que o espírito tem disso no momento que ele desencarna? Será que aquele espírito merecia, entre aspas, e que isso acontecesse? E os seus pais, como é que ficam? Qual o peso do sofrimento que um pai e uma mãe carregam diante de uma morte inesperada, de uma criancinha assim tão nova, tão inocente? Eu me lembro que há quase 30 anos atrás, mais ou menos uns... quase isso, uns pouquinho menos, eu fazia residência no Instituto do Coração, e eu me lembro que um dos assistentes virou para mim e ele falou assim: rapaz, depois que eu tive meu filho, eu não consegui, eu fiquei sem fazer cateterismo de criança durante 1 ano. Eu achei até engraçado, porque ele era o cara responsável para fazer os exames das crianças cardiopatas, né, que nasciam com um defeito no coração. Mas é interessante que quando a filha dele nasceu, ele pediu para se afastar. Ele ficou 1 ano sem fazer. Aí depois, lógico, ele se recuperou, era uma pessoa muito tarimbada, muito experimentada, e aí voltou a fazer. Então, aquilo me marcou, e até hoje eu lembro disso, porque realmente a gente fica muito sensível a esse tipo de situação depois que nós temos filhos. E isso é uma coisa normal, né? O amor que um pai, uma mãe tem por um filho é algo, sei lá, sublime, né? É o que de mais perto existe do amor de Deus aqui na Terra. E a gente, obviamente, se sente sensibilizado, sentido, diante da perda de uma vida em tenra idade. Mas o que Kardec nos traz de interessante sobre isso, nessas questões do Livro dos Espíritos? Logo no início, ele pergunta assim aos espíritos: o espírito de uma criança que morreu em tenra idade é tão adiantado quanto do adulto? E os espíritos respondem: algumas vezes muito mais, pois pode ter vivido muito mais e ter mais experiência, sobretudo se ele progrediu. Então, essa é a primeira questão que eu acho bacana a gente pensar. O mundo vem evoluindo, né? Não é justo a gente dizer que o mundo de hoje é pior do que o mundo de 50 anos atrás. A gente pode ser saudosista em relação aos velhos tempos, né? Onde nós brincávamos na rua, andávamos descalço, jogávamos bola de gude, futebol, sem tanto perigo quanto atualmente. Mas a gente não pode deixar de lembrar também que naquela época tinha-se muito menos recursos, se morria muito mais por coisas bobas, como tosse,
infecção de garganta. A gente dizer que naquela época não tinha violência, tinha e muita. Tiveram muitas guerras. Se a gente voltar a 80 anos atrás, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial, e isso não faz nem um século. Então, as coisas melhoraram, as leis se aprimoraram. Ainda que nós estejamos passando por uma fase difícil, a gente vem evoluindo, passo a passo, pouco a pouco. E onde as crianças entram nisso? É interessante que, há pouco tempo atrás, eu li uma mensagem, eu agora não consigo me recordar aonde, e não sei se foi até pela mediunidade do Chico, realmente eu não me lembro, dizendo que nesses próximos anos reencarnariam na Terra crianças, espíritos, não crianças, espíritos com um preparo muito superior àquele que nós temos, e que esses espíritos estariam preparando o nosso mundo para se tornar, nos anos vindouros, num mundo de regeneração. E aí, eu fico pensando de uma forma assim, até bastante interessante, porque foi Chico, sim, foi Chico que trouxe. Ele dizia assim: espíritos de um avançado grau de intelecto estarão encarnando próximos a grandes centros de estudo, como Harvard, Cambridge, Oxford, aonde essas mentes vão alavancar o progresso da humanidade do ponto de vista intelectual. Espíritos de conteúdo moral muito elevado vão estar encarnando aqui no Brasil. Emmanuel, no ano 2000, né? André Luiz, pouco tempo depois, e vários outros de que se tem notícia de que estão vindo novamente em missão, não mais para passar por provas, mas em missão, de modo a que o nosso mundo se alavanque. E quando eu olho até, às vezes, para o nosso âmbito pessoal, eu vejo assim, eu vejo hoje crianças, é lógico, nem todas são assim, mas eu vejo crianças, e quando eu falo crianças, eu vou colocar aí crianças e adolescentes, porque os adolescentes mal estão saídos da infância, de uma nobreza intelectual e moral e de uma ausência de juízo de valor, uma ausência de preconceito tão grande que não cansa de me surpreender. Eu uma vez citei esse exemplo, né? E eu conversava com a minha filha há pouco tempo atrás sobre uma moça que tinha se mutilado porque ela não aceitava ser mulher, então ela queria ser homem e ela se transformou num homem. E eu achei interessante que ela falou assim: que bom, né? Quem sabe ela fica mais feliz agora. E eu acho assim interessante porque as coisas que a nós mais antigos chocam demais, a determinadas crianças, será que são tão crianças assim? Elas encaram sob uma perspectiva diferente daquela que nós encaramos. E isso, para mim, pelo menos, é um grande aprendizado. Por quê? Porque nós todos, nós nos guiamos pelos nossos valores. Só que os nossos valores, eles estão embutidos dentro deles as nossas vivências, as nossas experiências e os nossos preconceitos. A gente não consegue deixar de ser preconceituoso. A gente vê, por exemplo, alguém com uma outra preferência sexual na rua e nós não conseguimos deixar de reparar isso. Às vezes de uma maneira até um tanto ou quanto, puxa, isso me choca. Nada contra isso te chocar, mas tudo contra você maltratar, ou você
tratar de uma forma diferente, porque a pessoa fez uma opção diferente da tua. Quem de nós aqui detém a verdade? Quem dentre nós aqui pode dizer que é melhor ou pior do que alguém? A gente não tem esse poder. Então, a gente não tem o direito de julgar aqueles que pensam diferente de nós. E isso é a mesma coisa, funciona dessa mesma forma com tudo na vida. Funciona assim na profissão, na política, nas suas escolhas, nas escolhas que você faz, inclusive pessoais, na sua vida pessoal, porque você acaba provocando desgastes, você causa problemas para você mesmo, por causa dos seus preconceitos, por causa da sua maneira de querer impor o seu pensamento aos outros. Se eu vou votar em X ou Y, por que eu vou ficar com raiva de quem vai votar em Z ou W? É um direito de cada um. A gente não está aqui para julgar. E eu acho legal que essas crianças, elas já mostram isso para nós de uma outra maneira. Uma outra coisa que me chamou a atenção, né? Que Kardec, logo depois, ele pergunta assim: o espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o de seu pai? E aí os espíritos respondem com uma frasezinha curta, né? Isso é muito frequente, não o vedes? Frequentemente vós mesmos na terra? Aí eu fico pensando, já falei, hoje meus filhos estão aí, eles vão ficar até meio bobos, né? Mas eu já falei várias vezes para minha mulher, assim, puxa vida, eu acho que eles estão anos-luz na minha frente em termos de evolução moral. Por quê? Porque eles não têm esses preconceitos que eu tenho tanta dificuldade para me livrar. Doutrina espírita me ajudou muito, demais, demais. Porque toda vez que eu me sinto irritado, eu penso assim, caramba, como é que eu vou falar para as pessoas no centro, na casa, como palestrante, ou no passe de cura, ou seja onde for, para ficar calmo se eu me irrito por qualquer coisa? Não dá. Né? É a velha história do camarada fumando, recebendo no seu consultório o médico fumando e pedindo para o paciente parar de fumar. Isso antigamente era muito comum, né? Lá no Instituto do Coração mesmo, eu presenciei médicos fumando na porta da sala aonde o cara estava entrando para fazer um cateterismo, tinha infartado porque fumou. Então, como é que ele podia dizer para aquele cara parar de fumar se ele estava fumando na porta? Eu vi, ninguém me contou. Entendeu? Então é a mesma coisa. E na semana passada eu passei por uma experiência como essa que eu achei assim bastante interessante. Já até mencionei aqui numa outra palestra, não numa palestra, foi na palestra de segunda-feira, né? Que nós estávamos com uma visita de um convidado aí internacional e eu estava acompanhando e realmente ele às vezes me irritava, e aí eu telefonei, eu ligando para o meu filho, ele falou assim, não pai, coitado, ele já está velho, tenha mais calma com ele. Aí eu falei assim, caramba, puxa vida, era eu que tinha que estar falando isso para ele. Mas ele estava falando isso para mim, e o remorso foi maior ainda, porque quando chegou no finalzinho dessa estadia intensa desse médico aqui no Brasil, ele foi assim no meio da sala, em meio a vários alunos, e ele virou e falou assim, tudo que vocês aprenderam e tiveram aqui até hoje, vocês devem a ele. Eu considero ele como se fosse um filho. Então, se vocês tiverem que continuar aprendendo isso que eu ensinei, vocês têm que aprender com ele. Aí eu fui diminuindo, eu já sou pequeno, né? Aí eu sumi, porque eu me senti muito mal por ter ficado tão impaciente com ele. E assim, é lógico que a gente se segura, a gente se contém, afinal de contas, uma pessoa de idade, com idade para ser seu pai, mas assim, eu me senti envergonhado, porque eu tinha que ter tido essa mesma tolerância
que praticamente uma criança me lembrou que eu devia ter. Então, as crianças realmente, hoje em dia, boa parte delas, mas não todas, elas são mais evoluídas que os adultos. E aquelas que são, elas nos dão exemplos belíssimos. E aí Kardec continua perguntando assim: o espírito da criança que morre pequenina, não tendo podido fazer o mal, pertence às classes superiores? E os espíritos respondem: se não fez o mal, tampouco fez o bem, e Deus não o isenta das provas que deve experimentar. Se for puro, não é porque fosse uma criança, mas por ser mais adiantado. Isso é importantíssimo, porque nós tendemos a dizer assim: tadinho, é uma criancinha, poxa vida, vamos ter consideração, vamos ter pena com ele, quando na realidade ele precisava de uma boa dose de Chinerol, né? Aquele remedinho que os antigos davam, né? Que doía o bumbum, mas que não fez ninguém ficar complexado ou ter trauma de infância. Pois é, na realidade, o que os espíritos falam aqui é que, assim, uma coisa é a realidade de que bons espíritos estão vindo e reencarnando no mundo. Outra coisa é, por ser uma criança, você ser condescendente e deixar de educar. Isso está errado, porque existem também muitos espíritos que reencarnam, e a gente vai ver logo adiante, que são crianças que não são tão evoluídas assim, que são crianças mal educadas, são crianças que já trazem em si um germe da discórdia, da briga, da perfídia, da maledicência. E essas crianças, quando elas reencarnam em famílias com pais que são centrados, com pais que são bondosos, numa família que é unida, o que deve ser feito com essas crianças? Elas devem ser educadas. Por quê? Porque a educação de um país, eu já falei isso várias vezes aqui, ela começa e termina dentro de casa. A educação de um país, ela não se faz nas escolas. Nas escolas se dá instrução, se dá conhecimento, mas não necessariamente se ensina boa moral. Por quê? Porque o professor é um ser como todos nós. Ele tem qualidades e tem defeitos. Os nossos colegas, eles têm qualidades e defeitos. E eles têm pais que são melhores ou piores do ponto de vista educacional. Então, se você quiser que a educação do seu filho se faça na escola, você está correndo um grande risco. Você está correndo o risco dele crescer mal educado, dele não ter respeito pelo próximo. Então, a educação a gente tem que dar em casa, mas a gente não tem que dar com pancadas. A gente não tem que dar com rigor excessivo. A gente tem que dar essa educação, primeiro de tudo, com amor, lógico. E em segundo lugar, com exemplos. Porque de que adianta eu falar para o meu filho ou para a minha filha não fazer algo e no minuto seguinte eu estou fazendo? E ele me pega fazendo. Acabou a minha moral. Não vai mais acreditar. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Está errado, não é verdade? É pelo exemplo que se educa. Nesse aspecto, a gente pode dizer, pelo menos lá em casa, com muito orgulho, que a gente nunca bateu nas crianças. Nunca foi necessário que nós usássemos da violência física. Por quê? Porque a gente simplesmente se impunha pelo exemplo, pelo respeito. E eles sempre nos respeitaram. Graças a Deus, os nossos filhos, eles não tiveram muitos problemas que a gente vê na casa de várias pessoas que são boas, mas que trazem filhos problemáticos. E aí, isso é muito difícil, porque o que você vai fazer? Você vai arrebentar o seu filho até ele sangrar? Isso aí vai resolver alguma coisa? Não. Você, por outro lado, você vai deixar o seu filho fazer o que quiser até ele acabar com a sua casa?
como acontece muitas e muitas vezes, de crianças que se envolvem com drogas, e que todos nós sabemos disso aqui? Também não. Então você tem que ter um limite, você tem que ter um jogo de cintura, nem tanto para lá, nem tanto para cá. E para isso, você vai ter que usar de uma coisa denominada bom senso, equilíbrio, né? O Leon Denis, essa casa espírita, sempre foi uma casa que primou pelo equilíbrio. Por quê? Porque o dirigente dessa casa, Baltazar, é um indivíduo disciplinado e equilibrado acima de tudo. Disciplina é o que nós temos que ter. Disciplina, método, horário, respeito. Isso tem que ensinar a criança desde que ela é bem pequenininha, desde que ela não sabe nem falar direito. Para que você, nesse momento, corrija as más tendências do espírito que está em processo de reencarnação. Porque a doutrina espírita nos explica que o espírito só completa a sua reencarnação aos 7 anos. Antes disso, ele ainda não completou o vínculo com o corpo. Ele ainda está num processo de amadurecimento. E é nesse momento que você pode influenciar o máximo possível aquele espírito para o bem. Você vai corrigir as tendências dele todas? Não, não vai. Tem algumas coisas que ele vai ter que passar, e você também, como progenitor ou progenitora, pai ou mãe? Sim, vai ter. Faz parte das provas do planejamento reencarnatório. Mas aquilo que você puder minimizar, aquilo que você puder fazer para diminuir esse sofrimento, que um dia pode ser que venha te visitar, vai ser bem feito. E isso, às vezes, a gente não dá valor. Por isso que é tão importante, e a Casa Espírita chama tanto a atenção disso, a evangelização. Nós temos companheiros aqui que pedem tanto para que as pessoas tragam os seus filhos, se não puderem ter com quem deixá-los, para que eles fiquem na evangelização. Hoje a gente tem equipes com psicólogos que ficam com eles, com essas crianças, durante a reunião pública, evangelizando, brincando também, mas falando de Jesus, falando de Deus, explicando coisas na linguagem deles, as coisas mais simples. Isso deixa essas crianças com boas vibrações. Você adquire uma certa proteção quando você vai à casa espírita. Nós todos, meu bom amigo Lopes aqui sabe, trabalhamos juntos há tantos anos já, que quando a gente fica mais de uma semana sem vir à casa, a gente já sente o impacto, né? Por quê? Porque a casa nos protege dos nossos próprios pensamentos ruins. E eles nos visitam o tempo todo. Pelo menos comigo é terrível. Se eu pudesse domar alguma coisa na minha vida, eu domaria o meu pensamento, porque eu penso o tempo todo. E esse fluxo de pensamento nem sempre é um fluxo positivo. E a doutrina, ela nos ensina que quanto mais você controla o seu pensamento negativo, mais você se conecta com seus guias, mais você se conecta com a espiritualidade superior. Como eu costumo dizer, se você estiver pensando uma coisa muito ruim, querendo dar uma bolacha em alguém, quem é que vai se aproximar de você? Bezerra de Menezes ou um espíritozinho qualquer? É lógico que não vai ser o doutor Bezerra. Não vai, não tem como ser, ele tem mais o que fazer, né? Então, assim, os nossos guias, eles estão sempre prontos a nos ajudar, mas eles sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Portanto, se nós estivermos pensando em coisas ruins, eles vão tentar nos sugerir coisas boas, mas se nós insistirmos no ruim, eles se afastam. Eles se afastam e deixam a gente seguir o nosso próprio caminho. Na pergunta 199, Kardec
fala: por que a vida é frequentemente interrompida na infância? E os espíritos respondem: a duração da vida da criança pode ser para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do termo desejado, e sua morte é frequentemente uma prova ou uma expiação para os pais. Recentemente, nós tivemos até na família aí um caso de uma pessoa muito querida que perdeu um filho logo depois que ele havia nascido. Já sabia que estava com uma doença grave, etc. Provavelmente não conseguiria resistir. E interessante que essa pessoa era uma pessoa com também convicções espíritas, o que ajudou muito ela a superar isso e a encarar isso de frente, com uma força que eu não sei se eu teria. E isso me dói falar muito, porque eu sou espírita há 30 anos e eu frequento regularmente a casa espírita há pelo menos 11 anos. E às vezes eu não sei se eu conseguiria suportar determinadas coisas. E então, como que a gente encara esse tipo de acontecimento? Assim, várias e várias vezes eu vi isso acontecer ao longo da minha vida como médico, especialmente durante o tempo que eu fiquei em São Paulo, porque eu fiquei muito tempo na divisão de cardiologia pediátrica. E lá as crianças morrem às pencas, porque são doenças muito graves, muito graves, muito graves. Então, naquela época, eu não sentia tanto isso. Mais jovem, não tinha filhos, eu ficava com pena dos pais, naturalmente, mas eu não sentia a força daquele impacto, né? Até que um dia eu fui chamado para fazer um procedimento num recém-nascido em Taubaté, uma cidadezinha do interior do estado de São Paulo. Eu me lembro porque era carnaval. Eu peguei o carro, fui para Taubaté e estava lá os pais da criança junto com o anestesista, junto com o pediatra, que era muito amigo meu, e esse pediatra confiava muito em mim, né? E ele falou assim: Fernando, essa criancinha aqui, ela não vai aguentar até passar o carnaval. Você pode fazer um procedimento com ela? Era um nenenzinho, tinha um mês e meio, 2 meses. E aí depois a gente vai mandar para São Paulo para fazer uma cirurgia. Falei, tranquilo, eu fazia isso direto. Toda semana eu fazia em São Paulo. E aí eu fui fazer, mas não deu certo. E o fato é que a criança morreu na mesa. E aquilo eu que tive que dar a notícia para os pais, junto com esse amigo meu, né? E foi, lógico, muito triste, né? Os pais sabiam que era um caso grave, estavam avisados, tal. Ninguém ficou com raiva de mim ou do pediatra, mas eu absorvi o impacto. Eu absorvi aquele impacto. E eu me lembro, porque eu não chorei, absolutamente nada. Tive pena dos pais, mas fui embora para casa. Rapaz, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que parar o carro, porque eu tive uma crise de choro tão grande que não me deixava dirigir. Então, aquele impacto, pela primeira vez, eu vi o que era você perder um filho, né? Eu senti aquilo. Aí fiz uma oração, me tranquilizei e prossegui a vida como tinha mesmo que prosseguir. O fato é o seguinte: essas crianças, elas vêm, como os espíritos falaram, como uma prova para os pais. E os pais que recebem esse tipo de prova são aqueles que, antes de reencarnar, planejaram isso junto com os seus guias e junto com aquele que vem como filho. Porque se assim não fosse, eles não teriam a capacidade de suportar. Eles têm que ter a estrutura para poder encarar isso. Porque não são todos que têm. Alguns têm a mais, outros têm a menos. Alguns se desesperam mais, outros menos. Mas a gente tem que suportar. E doutrina espírita nos alivia muito nesse sentido. Por quê? Porque nos ensina que essa vida não se perdeu. Ela simplesmente voltou para a pátria verdadeira, que é a pátria espiritual.
ela continua junto a nós, só que em outro plano. Ah, vocês vão dizer, isso não me consola, não adianta nada. Sim, mas é assim que é. Se te consola ou não é outro problema, mas é assim que é. Se você acreditar nisso, vai te consolar. Se você não acreditar e se mantiver em negação, você vai sofrer mais. E é assim que é. Não tem jeito. Eu achei uma grande lição essa forma como essa pessoa da família passou por isso. Lógico que ela está sofrendo. Lógico que ela está triste. Não podia ser de outra forma. Mas eu acho que ela está passando pela situação de uma forma assim, muito equilibrada, a meu ver. E quiséramos nós que todos passassem por esse tipo de situação assim. Chico, um dos maiores trabalhos de Chico foi junto a mães que perderam seus filhos, né? Inclusive isso virou filme, né? As Mães de Chico Xavier. Um filme lindíssimo, né? Embora alguns achem um filme muito triste, eu já li o livro no qual o filme se baseou, e não é triste, é um filme de consolo. A gente chora porque a gente é emotivo, né? Você vê o filme, a gente, coitada, tal, não sei o quê, mas na realidade, o que ele traz? Ele traz consolo, porque ele traz a mensagem do filho, e ele traz de uma forma inequívoca. Em um dos casos, inclusive, o pai que se recusava a acreditar, o pai não foi, inclusive, na sessão onde a mãe foi perguntar sobre o filho. Quando ela volta e lê a mensagem, ele desaba, porque ali existiam informações que ninguém conhecia, ninguém, nem os seus amigos mais íntimos, ninguém, apelidos, detalhes que ele se refere ao pai, que até mesmo a mãe fica em dúvida. Aí o pai senta e fala assim, caramba, mas a gente se tratava dessa forma. Ou seja, não tem como não acreditar. Como é que ele adivinhou? Quer dizer que ele penetrou na mente do cara para saber? É porque o Espírito trouxe para ele. O Espírito falou pela pena dele, ou pela boca dele, na psicofonia. E isso, meu amigo, não tem como você duvidar. Depois vai ser igual, então, a esposa de Frederico Figner, né? Que, irmão Jacó, que na época, antes dele se converter, que foi ao centro, a filha materializou diante dele, conversou, abraçou ele, e ela achava a esposa que era uma mistificação. Mas como? Ela estava ali, ela materializou. Naquela época não existia holograma, não existia nada. A gente está falando de 1940 e pouco, 50 e pouco, ela materializou. E você continua dizendo que não acredita. Então, como é que a gente faz para acreditar? Então a gente só lamenta e só pede a Deus que console o seu coração. Na última parte aqui desse estudo, inicialmente no subitem A, Kardec pergunta aos espíritos o que ocorre ao espírito de uma criança que morre em tenra idade, e eles respondem também com 4 palavras: recomeça uma nova existência. Só. É exatamente isso que acontece. Ou seja, que existência é essa? A existência no plano espiritual. Ela volta para lá e ela recomeça uma nova existência. E o que vai acontecer com ela depois? Who knows? Dona Adélia que gosta quando eu falo assim, né? Quem sabe? Né? Quem sabe o que vai acontecer? Na realidade, pode ser que ela tenha que voltar para uma nova encarnação no futuro, ou pode ser que ela já esteja tão evoluída que não precise mais reencarnar aqui entre nós na Terra e vá para outros mundos mais adiantados. E aí ele prossegue nesse comentário que encerra realmente grandes lições. Então, a gente vai, eu não vou ler tudo, mas assim, pequenas partes, né, para que a gente possa comentar os aspectos mais importantes. Se o homem tivesse uma única existência, e se após essa existência a sua sorte futura
fosse fixada pela eternidade, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar, sem esforços, da felicidade eterna? Ou seja, o fato de morrer cedo significa que necessariamente você é um espírito evoluído e que você está isento de outras provas? Absolutamente não. Não significa. Significa apenas que dentro do seu planejamento reencarnatório era aquilo que tinha que acontecer com você naquele momento. Porque duas coisas estão marcadas na vida da gente: o momento do nascimento e o momento da morte. O do nascimento a gente pode prever, o da morte não tem como. Não dá para fazer isso. É impossível. Mas é uma certeza que a gente tem: nós vamos morrer. Certamente. Cada um de nós aqui. Agora, quando? A gente não sabe. Então, até que isso ocorra, a gente tem que viver a vida com alegria, como diz o Dr. Hermann, né? Com felicidade, com pensamento positivo, feliz por estar aqui. Gente, a maioria de nós aqui tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, enxerga, não tem deficiências físicas graves. E eu já vi vários aqui que frequentam essa casa, que têm essas deficiências e que são exemplos para nós, porque estão sempre bem, estão sempre vindo aí, sempre brincando, né? Então, assim, a gente não deve lamentar pela vida, lamentar pelo sofrimento, lamentar pelas provas que nós passamos. Nosso patrono, Leon Denis, terminou a vida cego nos seus últimos 10 anos, e ele continuava escrevendo, continuava produzindo, continuava exortando a todos nós a viver para o espírito, mesmo que ainda no corpo. A gente tem que tirar um tempo, nem que seja uma vez por semana, 2 vezes, para viver para o espírito, para pensar no espírito, para pensar em como nós estaremos, como diz o Dr. Hermann, no momento que nós desencarnarmos. Quem é que vai nos receber? Os nossos entes queridos? Ou nós vamos ficar perdidos, aparentemente sem assistência, vítimas de nós mesmos, dos nossos pensamentos? Então, para que isso não ocorra, eu confesso que eu tenho um certo medo disso. A gente tem que pensar assim: não, vamos pensar positivo, né? Eu quero que alguém, nem que seja Baltazar, para me dar umas palmadas, antes ele, quer dizer, quem dera ele, né? Do que alguém, né? Que eu não sei quem é. Se puder ser vovó, quiçá papai. Eu já falei com ele, sinto muito, ele está vivo, mas ele deve ir antes de mim, pelo amor de Deus. Brincadeira, hein, gente? Então, mas é lógico, a gente quer que sejam pessoas que gostam da gente, que vão lá nos receber. Pessoas que possam nos ajudar, pessoas que possam nos acolher, nos abraçar, nos fazer sentir em casa, né? Imagina só a gente ser recebido assim, dessa forma. Isso significa merecimento. Todos sabem aqui do desencarne de Bezerra, né? Todos sabem. Todo mundo aqui já ouviu a história dele sendo despertado por Celina e ele surpreso de aonde estava, né? E ela abrir, né, no plano espiritual uma janela. Existe, viu, gente? Existe porta e janela no plano espiritual, tá? Existe árvore, existe tudo. Porque tudo aqui é cópia de lá, só que está plasmado num material muito mais quintessenciado do que o nosso. Mas é matéria, viu? Ainda. Para não ser matéria, tem que estar em nível de espírito puro. Aqui a gente não tem isso não ainda, viu? Então, ela abre a janela e na hora que ele vê, ele olha, tem aquela multidão de espíritos, entre eles muitas crianças, né? Em pleito de agradecimento
a esse espírito grandioso que tanto bem fez quando passou aqui pelo planeta Terra, que ajudou tanta gente, e aquelas pessoas que tinham ido antes dele, desencarnado, mas que sentiram os benefícios das preces e até da ajuda desse espírito, estavam lá para recebê-lo. Imagina você ser recebido por Celina. É lógico, isso não é para qualquer um, né? Celina, para quem não sabe, é uma das auxiliares diretas de Maria, né? Nossa Senhora, de quem Bezerra era um grande devoto, né? Ele sempre foi devoto de Nossa Senhora, né? Desse espírito radioso que protege a todos nós, que foi, na sua última encarnação, a mãe de Jesus, né? E aí a gente prosseguindo aqui, nós estamos quase terminando. Lopes nem me apresentou os 10 minutos, mas eu já sei que só falta isso. Eles continuam perguntando assim: pela encarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção e sem favoritismo para ninguém. Os que chegam por último não podem queixar-se senão de si mesmos. O homem deve ter o mérito dos seus atos, como tem deles a responsabilidade. É uma coisa assim muito legal de cada um de nós, principalmente os mais jovens, porque os mais velhos eu acredito que fizeram isso. Falar para as suas crianças é o seguinte: você pode fazer o que você quiser, mas você tem que arcar com as consequências dos seus atos. A minha mulher sempre disse isso para as crianças: vocês façam as suas escolhas, mas vocês vão ter que arcar com as consequências dos seus atos e das suas escolhas. Então, pensa bem antes de escolher. Eu, que já sou um cara mais impulsivo, fiz várias escolhas erradas na vida. Várias. Paguei por cada uma delas. Até hoje, tenho que pagar por algumas escolhas incorretas que eu fiz. Seja na área profissional, seja na área de trabalho, pessoal, não importa, não importa. Você faz essas escolhas e você depois tem que arcar com as consequências. Então, existem dois tipos de pessoas: aqueles que vão se revoltar e dizer que a culpa é de Deus, e os que vão reconhecer que a culpa é tua mesmo, e que agora, amigo, corre atrás para resolver o pepino que você mesmo se colocou, a situação que você mesmo se lançou. Então isso é muito importante a gente ensinar às nossas crianças. Por quê? Porque elas vão ser fruto desses ensinamentos. Na casa onde elas veem moralidade, amor, respeito, o que elas vão dar para os seus colegas na escola? Amor, respeito, moralidade. O que elas vão representar para os seus colegas? O ponto de equilíbrio. Na hora que todo mundo estiver brigando, ele vai lá para você e vai perguntar assim: e aí, o que eu faço? Como é que é isso? O que você faria? Já fizeram isso com a minha filha várias vezes. Eu sou meio coruja, sabe? Mas a verdade é essa, várias vezes. Por quê? Porque é o ponto de equilíbrio. O ponto onde a gente sabe que não vai dizer, ó, vai lá e dá um tapa nele. Não, que isso, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver na base do bate-papo. Puxa vida, seria tão bom, né? Contam a história do... A gente conta a história da época do altivo lá no céu de Bento Ribeiro, na sede, né? Que ele teria saído um dia mais tarde do centro. Eu não sei se aconteceu com o altivo ou com um dos trabalhadores lá do centro. E aí ele foi assaltado, né? A pessoa abordou ele lá e abordou com uma arma tal para assaltar. Mas ele era um cara tão bom, que ele ficou amigo do assaltante. O assaltante não assaltou ele e foi para o centro. E se tornou um trabalhador do centro. Muito tempo mais tarde. E eu achei interessante, assim, como que o amor dobra, né? Como que ele conquista, né? Em nenhum momento ele foi agressivo, ele não quis, entendeu? Nada, ele simplesmente, ele conversou, ele ouviu, ele escutou, ele se solidarizou. Lógico, não era uma pessoa do mal,
ela provavelmente estaria ali assaltando porque estava desesperada, porque precisava muito de comer. Eu não sei detalhes da história. Mas os mais antigos lá do centro que contam isso, eu escutei uma vez isso numa palestra, aqui eu guardei, né? Contam que a bondade dele era tão grande, ou dessa trabalhadora, que dobrou o desespero daquele que estava cometendo um ato tresloucado, né? Um ato de impulso, um ato incorreto. E é por aí. Na realidade, nós temos que educar as nossas crianças nesse sentido de ser bom, de ser honesto. A gente não tem que ter vergonha de ser bom. A gente não tem que ter vergonha de falar de Jesus, gente. Pelo amor de Deus. Eu morri de rir que há um ano e pouco atrás, eu até comentei uma vez na reunião da AME Lagos, eu estava dando uma aula no congresso de cardiologia, e estava cheio o auditório, estava cheio, devia ter umas 150 pessoas. Aí chegou uma hora lá que foi sem querer, e aí, meus irmãos, vocês têm que entender, aí os caras que estavam na frente, os médicos que me conheciam, eles caíram na gargalhada, porque eu falei sem querer. Mas, na realidade, hoje em dia, uma das coisas que mais está crescendo nos congressos médicos são os assuntos que se referem à espiritualidade. Todos eles, não importa de que área, estão atrás da espiritualidade. E não tem bandeira religiosa, viu? Porque tem católico, tem judeu, tem protestante, tem evangélico e, obviamente, tem espírita. E quase que, obviamente, os espíritas lideraram esse movimento. Mas isso não importa, porque eles não fazem propaganda da doutrina espírita. Pelo contrário, é proibido fazer propaganda da doutrina. Na realidade, eles falam de espiritualidade e mostram as evidências científicas da espiritualidade em relação à ação sobre a doença. Que já existem várias evidências publicadas já em jornais médicos. Então, nós já estamos quase terminando, faltam apenas 5 minutos para as 8 horas, a gente é muito rigoroso, né, aqui na casa com horário, e aí a gente vai para a última parte aqui desses comentários de Kardec, né? Ele diz assim: aliás, não é racional considerar a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que a educação não pôde ainda exercer sua influência? E algumas que parecem trazer de berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, o próprio instinto do roubo e assassínio? A lei civil as absolve de seus crimes, porque diz que elas agiram sem discernimento. Porém, de onde vêm esses instintos tão diferentes em crianças da mesma idade, educadas nas mesmas condições e submetidas às mesmas influências? De onde, meus irmãos? Vem do espírito, vem dos seus espíritos, que são individualidades, que trazem a carga de tudo isso. Os espíritos superiores nos informam, já nesses últimos 10 anos, várias mensagens têm vindo a esse respeito, que esses espíritos que aqui na Terra estão persistindo na violência, eles serão encaminhados para outros mundos, eles não vão mais reencarnar no planeta Terra. Então, esses espíritos que têm a sua vida ceifada pela violência e que viveram na violência, eles vão ser encaminhados para outros locais, para outros planetas, como foram os exilados de Capela, quando vieram há mais de 3.000 anos aqui para a Terra, justamente porque Capela, que fica numa constelação próxima à Via Láctea, era um planeta que já estava passando, já tinha passado para mundo de regeneração. Aqueles espíritos que ainda queriam se manter dessa forma lá, foram excluídos do governador daquele sistema, que
conversando com Jesus, que os acolheu aqui na Terra, os enviou para cá com 2 propósitos. O primeiro propósito, para que eles parassem de perturbar o planeta que já vibrava num outro estado vibracional. Em segundo lugar, para fazer progredir um planeta que era o nosso, que ainda era muito primitivo. E vocês lembram que naquela época era muito primitivo. Mas lembram também que até hoje não se tem explicação para as maravilhas de engenharia que os egípcios e os fenícios produziram. Pois é, ali entre aquela civilização estavam os exilados de Capela, que tinham um adiantamento intelectual, anos-luz na frente daqueles que estavam encarnando primariamente aqui na Terra. E é isso que vai acontecer. Então mantenhamos a vibração, mantenhamos o pensamento positivo, mantenhamos a alegria dentro dos nossos corações e vamos afastar os pensamentos de tristeza, os pensamentos negativos, porque o mundo vai melhorar, o Brasil vai melhorar, o nosso estado vai melhorar. E a gente tem que vibrar por isso, a gente não tem que ficar reclamando o tempo todo. Como diz o Dr. Herman, né? Minha filha, fala que você está bem, por favor. Você está mal, você vai ficar mal o tempo todo. Então, num dia que chegar aqui, dizer assim, estou bem. Está aqui, está viva. Está bem, está viva, está tendo essa oportunidade. Não é verdade? Que Jesus nos ampare e nos envolva a todos em suas vibrações de amor e de paz. Graças a Deus.